Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você tá assistindo, mas a gente tá ao vivo. Eu vou falar boa noite. Boa noite, lindões. Boa meus noite, virgens de conhecimento. E aí? E ele, Pablito. Toma, Jack. Toma, Ave Maria, Pablito. É uma graça, né, velho? Pablito tá animado. Agora vem cá, Vitor. Tem uma pergunta que não quer calar, que a gente tá aqui observando. Pra vocês aí de casa, eu quero que... Vitor, dê um tchau com a mão direita, por favor. Eu tô começando esse podcast com o pé direito. Ou melhor, com a mão direita. Aí se quebra, mas não cai. Com certeza, hein? Meus amigos, antes de começar a aula de hoje, eu queria avisar vocês aí de casa. Vocês que estão disponíveis aí, preparem os seus cadernos, preparem também os seus aparelhos celulares, porque está disponível aí na tela um QR Code. Esse QR Code vão ter questões Enem, questões que vão ser respondidas em tempo real pelos nossos professores. Vocês vão perceber que a química entre nós também está presente no campo da educação. Ai, que lindo, que lindo. E por falar em química, Vitão, quem é o convidado de hoje que foi meu professor, seu professor e tá aqui compartilhando conhecimento, Rapaz, o do tio e reticência. Ele é fenomenal, é o homem do dinheiro. É humilde. Na aula da de hoje eu plata. vou trazer um fenômeno. É o monstro, é o cara que, rapaz, foi meu professor. Acho que foi professor de todos nós aqui. O professor de uma geração. Botou muita gente pra universidade. Botou muita gente na universidade. É o homem aqui que formou na UFBA em licenciatura em Química no ano de 2018. É professor da rede estadual, concursado há 15 anos. Afe Ministrado em Maria. diversos cursos, em diversos lugares aqui em Salvador e diversas regiões Quero fazer também. um adeno aqui, que o cara criou uma metodologia, a metodologia do desreticências com tio ao tio. É ele, o desgramadão. Ai, que lindo! O barão da educação. Uma salva de palmas pro nosso mestre, Alessandro Cerqueira. Bate palma e faz barulho aí, representa a Vai barulho, comunidade. homem. Boa noite, galera. O professor mais humilde de Salvador aqui. Mas já tô ficando velho. Eles foram meus alunos mesmo. Tá vendo? 15 anos. Professor, eu soube que você tem uma mansão. Conta aí, Xelão. Pergunta ele aí dessa Rapaz, mansão. ele me chamou aí um dia. Não, eu vou convidar meus humildes alunos Eu para nada, um mano. almoço. Aí vai os humildes indo pro almoço. Eu olhei assim: é isso que eu quero ser da minha vida, professor de cursinho. Mas assim, mérito do senhor em ensinar. E eu agradeço o senhor de estar participando aqui com a gente. E o respeito que a gente tem aqui é imenso, né, Vitor? Admiração. É admiração, e porque o senhor faz parte de uma geração, entendeu? Então o senhor foi multiplicador desse conhecimento e tinha que estrear com o senhor aqui. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui estreando com ex-alunos, atual colegas, grandes professores. Ah, eu sou grandão. Grandes professores. Muito bom. Com certeza, aqui é o monstro da E aí, química. Vitão, temos o quê? A gente tem que largar logo no peito. Largar logo Não, no mas peito. assim, Cinema da historinha. Vamos começar daquele jeito. Você aí de casa, eu quero que vocês já peguem o time, o QR Code que eu acabei de lançar, que eu acabei de mostrar pra vocês aí. Já vão, apontem aí os seus celulares, porque a gente vai começar a fazer umas questões aqui. E eu quero ver se vocês vão conseguir responder essas questões em tempo real também, hein? E uma- Quem responder ganha Pix, ainda não vai. É Pix, ó. Não vai ser eu que vou mandar. Foi isso. Derruba. que eu tô lendo Dá aqui um os abraço ao superchats. Alanzão, empresário do Pix. Com certeza, é o homem que vai mandar o Pix aí. Pablito, enquanto isso, tá respondendo aí os nossos comentários, Tô aqui, né, tô aqui Pablo? lendo, tô Nosso aqui comentarista. De Fala olho aí, em Pablito. tudo, Com acompanhando toda a certeza. movimentação. Pode mandar aqui. que É o daquele homem, jeito. é o fenômeno. Então vamos começar com a questão? É, Vamos sim, lá? sim. Lembrando que vocês que estão aí em casa, qualquer dúvida, a gente vai começar a fazer a questão, qualquer dúvida, fala no chat. Vocês já estão com o caderno de questões aí, mas fala no chat que Pablito vai ler e vai passar pro professor e a gente vai discutir aqui ao vivo pra vocês aí de casa. Vitão, derruba, papai! Com certeza, bota aí a vinheta, lança aí aquele sonzinho que eu preparei. Tava ensaiando isso, já tem tempo, né? Mano. Ah, pai, Vamos lá, o nosso Momento Enem. Momento Questões Enem, onde vamos falar aqui sobre Química Verde. Com ele, Alessandro Cerqueira, o barão da educação. Vamos lá, moleque. Vamos à primeira questão. Professor, Enem 2017. Prova de Libras. A Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Vamos ao enunciado. Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios é: letra A,
o petróleo bruto. Letra B, o carvão mineral. Letra C, biocombustíveis. Letra D, usinas nucleares. Ou letra E, usinas termoelétricas. Vai dar o tempo pro pessoal de casa ou já E vai aí? jogar no Não, tempo? vamos vai na esperar, caixa vamos dar dos uns peitos. 10 segundinhos aí, o pessoal de casa. Como é que estão os comentários aí, Só Pablito? tô comentando aqui, elogiando o professor, dizendo que tá top a aula, que tá acompanhando aqui, Xelão. Eu mojo, João, a galera tá aqui. Ô, Pablito, me perdoe aqui, mas eu Ah. vi um comentário aqui que eu queria mandar um abraço. Por Primeiro, favor. um abraço a Jasminzinha, minha filha, que tá assistindo de casa. A Thaís, um beijão também. Minha esposa. outra, Vamos gente, mandar ó. um beijo ali pra Thaís, na moral. Beijo pra Thaís. Um né? beijo. É, A mulher é, do comando, a comandante. Sim. E outra, gente, Com a galera tá certeza. respondendo aqui, ó. Já tem Fábio, JCzinho, Isaías, todo mundo respondendo letra C. Rapaz, Ó, será que é safe? Passa pro Larissa, professor. Será? É, Passa E aí, aí. meu mestre, Vamos ver com o vamos mestre? tentar fazer essa questão. E me conte aí. Quero ver você mandar brasa, porque você é o mestre, né? Vamos lá, cola comigo. Gente, eu vou falar um pouco sobre química verde primeiro. Química verde. A química, há muito tempo, ela foi... O nome química ficou pejorativo. Então, as pessoas, quando diziam que queriam vender alguns produtos que... Para poder o produto ganhar valor, diziam que não tinha química. Como Sim. se a química fosse uma coisa muito ruim. É. Então, a química resolveu entrar agora na vibe dessa química verde. Ai, que Tá lindo. mostrando que a química, ela não é para prejudicar o ambiente, e sim para ajudar a desenvolver a sociedade. Pra de bater a maneira química agora- do amor. É outra aula aí, a química do amor é outra aula. Eu aprendi, viu? Bom, então a química verde veio para a gente tentar reduzir o máximo de resíduo, reduzir o uso de solventes tóxicos, reduzir sempre a produção de resíduo, que isso é o que afeta hoje o meio ambiente. Essas grandes cidades precisam de arrecadar, pegar toneladas e toneladas de lixo. né, que a Sim, gente sim, é uma produz. problemática. E a indústria também produz muito resíduo, às vezes tóxico. Então a química verde trabalha para reduzir tudo isso e reduzir também a forma até de consumo. Porque a gente, nossa sociedade que a gente vive consumista, às vezes a gente consome mais Sim. do que a gente necessita e tudo aquilo vai gerar resíduo. Com certeza. Bom, um conceito até de resíduo ou de lixo, que chamava muito de lixo, eu costumo dizer que resíduo é aquilo que a gente não dá um destino. Tudo que a gente não tem um destino, não tem utilidade, a gente vai chamar de resíduo. Porque se a gente conseguir dar destino, utilizar aquilo que a gente já utilizou, reutilizar, aí tem os R's. Sim. Né? Reutilização, Então você consegue produzir menos resíduo e aí o meio ambiente agradece. Nesse caso, nós temos aí petróleo bruto. Todo mundo sabe que petróleo é um combustível fóssil. Aí já vem. Produz gases de efeito estufa, estamos Mela que fora. mela, ó. Carvão mineral é fóssil. Usinas nucleares é um combustível interessante porque ocupa menos espaço geográfico, produz Já uma ia grande falar quantidade de isso. energia, porém também produz um lixo que é extremamente perigoso. Sim. E nós temos as termoelétricas, que é o terror do meio ambiente, porque geralmente queima combustíveis e vai concentrar gases de efeito estufa e outros gases tóxicos. E aí, pai? Claro, biocombustíveis, a galera brocou aí. Que Ai, ó, a galera do chat aí. Agora Agora, sei do chat, bom. você acertou. a galera do chat Você aí. acertou, Acertou, você de casa. acertou. Acertou, Pablito? Acertou, não tem Rapaz, opção. é o seguinte, meu mestre, letra C. Rapaz, é muito lindo ver agora, esse cara aqui, né, Vitor, velho? ficou interessante o que o professor Alexandre, além de explicar, ele começou a contextualizar. Na prova do Enem, que vocês vão observar aí esse ano, sempre vai ter essa questão que você sempre discute, a interdisciplinaridade. Mas essa questão está bem atual, misturar a química com a indústria. E é assim de minimizar esses danos. A questão da sustentabilidade é trabalhada, né? Só que assim, o homem é moldado ao consumismo e você só vale o que tem. As redes e as mídias impulsionam isso. E quando o senhor traz essa questão da produtividade, a gente não sabe onde jogar o lixo, onde fazer certas coisas e a reciclagem não é trabalhada dentro da sala de aula, isso são 3, 4 questões que podem cair no caderno de humanas e o cara decifrou aqui. Mestre, o senhor é o cara, viu? O método diz reticências pontinho E é ele, é o barão, né, galera? Agora sim, grande mestre, nessa química verde, então o verde quer dizer sobre essa química mais sustentável, pensando nas gerações futuras. Só que eu tenho uma dúvida, tem uma questão, né, e eu tô vendo muitas notícias falando sobre o hidrogênio verde, não é, Vitor? A gente até falou sobre isso, né? E aí o aluno vai ficar com essa dúvida em casa. O que é esse processo de hidrogênio verde? Eu sei que é hidrólise, eu não sei o que é isso.
Bom, hidrogênio verde. O hidrogênio, gente, hoje é uma alternativa extremamente viável, inclusive para o nosso país, que tem uma fonte de energia renovável. Esse hidrogênio verde é a produção do gás hidrogênio a partir da hidrólise da água. E o interessante é que a energia que se use nessa hidrólise seja uma energia renovável. Se a gente faz a hidrólise da água utilizando energia renovável, como energia fotovoltaica ou eólica. A eólica, que eu vi os cataventos do lado de uma bacia, eu fiquei, que negócio é esse aí, mano? A gente utiliza energia renovável para poder fazer a hidrólise da água. Esse hidrogênio produzido na hidrólise da água, a gente chama de hidrogênio verde. Uma vez que a matéria-prima é hidrogênio, praticamente é o elemento mais abundante de todo o universo, inclusive do planeta. Mais que oxigênio? Mais que oxigênio. Olha aí, Pablito, grande mestre. Pablito tem uma grande dificuldade aqui, mas fala aí, pai. Na atmosfera, como gás, ele não é em grande quantidade, mas ele está espalhado em forma de substâncias. Então, o hidrogênio, em forma de substâncias, minerais, tudo, ele é mais abundante do que o oxigênio. Na atmosfera, nós temos o mais abundante, é o nitrogênio, 78%. O oxigênio, 20,8%, quase 21%. 0,9% é argônio. E 0,1%, 0,2% são todos os outros gases juntos, na forma de gás. Oi, você aí de casa já começa anotando aí, porque tudo isso cai na prova do Enem, não é, mestre? Exatamente. Tudo isso aí tá disponível. Tudo que tá passando aqui, vocês prestem atenção, anotem, porque tudo isso cai na prova. Nós estamos dando os macetes aqui, as coisas mais decifrando, importantes. papai. Porque é assistindo isso aqui que você vai acertar muitas questões na hora da sua prova, né não? Sim. Pablo, e falar em química, Pablo tá solteiro, né, Pablo? Pablo, o que você falou aí que tá solteiro, a química. Fala pra gente aí, como é a química do amor. Peraí, eu vou fazer uma pergunta aqui, Pablo, fala assim, eu amo química, venha aprender em inglês. Olha pra ali como ele é poliglota, vá. Lá vai. I love chemistry, come to learn in English. Agora fale, professor Alexandro. Teacher Alexandro. O barão da educação. The rich man of education. Barão em inglês, quem souber. Então, chame a galera pra vir aprender química em inglês aí, o pessoal de casa. Foque na câmera 3, vai lá. Come to learn in chemistry. Vem, gente. Tem a cantada do dia agora. Eu sempre faço uma cantada, né? Porque tô aí na pista, né, professor, tentando. Tá salgado, não tá fácil. E a de hoje é o seguinte. Tem a ver sempre com, né, o senhor, uma honra tá aqui. Se eu chegar uma pessoa assim, professor. Não, gente, é sério, gente, é de casa. É sério. Ó, você vai olhar no olho da cara. Foca o Pablo aí. Cadê? Tá em mim? Tá em mim. Tá aqui. Tá. Vai olhar no olho dela, minha amor. O mago botou ali. Como é seu nome? Ela vai falar assim, eu me recuso de chamar esse nome. Pra mim, você é oxigênio, porque eu não vivo sem você. E aí, grande mestre, passou ou não passou? É por isso que tá solteiro. Que cantada ruim da... Rapaz, é isso mesmo. Vamos lá agora, finalizando com esse momento de Pablo. Vamos pra segunda questão. Vamos. O segundo momento das nossas questões, Enem. Solta o som aí de novo aqui, eu gosto do som. Pra mim, eu só entro com a pressão aí. É fit dance aqui, pai. Isaías tá perguntando aqui, cadê o ponto, professor? Quem é? Cadê o ponto? Cadê o ponto que você me prometeu pra gente, Alessandro? Manda um abraço pra esse gentleman aí, mano. É Isaías o nome do homem? É Isaías. Isaías, o nome do mito. Cadê o ponto? Eu não ponto ao vivo. Agora, grande mestre, com permissão do senhor, esse Isaías é criativo, então poderia ser meio de Pablo, meio meu e meio de Vitor, já é 1,5 ponto pra Isaías, hein? Ele tá... Isaías Costa. O rapaz é da escola, ele tá querendo um pontinho aí. Vai ajudar Isaías. Um abraço, Isaías, tá no lugar certo, né? Verdade. Vamos lá, meus amigos. Questão Enem número 2. Dessa vez, Enem 2013. E aí, vamos lá, quero ver se vocês também vão conseguir responder. Solta na tela aí, Vitão. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente.
Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. Vamos ao enunciado. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas: alternativa A, hidrelétricas; alternativa B, termoelétricas; alternativa C, usinas geotérmicas; alternativa D, fontes de energia solar; ou alternativa E, fontes de energia eólica. Vitor, vem cá. Eu vou perguntar. Tem uma dúvida agora que surgiu em minha cabeça, não estava no script, não. Então, essa termologia de química verde, grande mestre, já vem de um tempo já, né? É isso? Ah, sim. Há mais de 10 anos já utiliza e agora vem aparecendo constantemente nas provas, não só do Enem, mas diversos vestibulares já usam esse termo química verde aí. Então, porque assim, eu vi essa questão dessa química verde, a gente estava até discutindo, não foi, Vitor? Sobre a questão das agendas, a COP27, a Agenda 30, que falava sobre a questão da química verde, só que agora eu tô olhando aqui, então, o Rio+20 que aconteceu aqui no Brasil, então alguém falou sobre essa... E aí o Encontro de Paris também agora, o Acordo de Paris também foi... A química verde também tá lá. E aí, rapaz, top do top. Vem ganhando muito espaço. Então poderia ser um quesito, ou também pode ser até um tema, um tema de redação de algum vestibular, algum concurso, né? De sustentabilidade, e o cara botar como um artifício, né? Ou como repertório a química verde citar, né? Pô, com certeza. Química verde é abrangente, o grande mestre, é o desgraçado. Gente em peso. É mesmo? O pessoal, a maioria tá colocando B, mas teve gente que colocou letra D também. Eita, mesmo, dúvida. É nem assim, vamos sempre duas. Resposta? E aí, meu mestre, diga aí. Vamos lá. Vou falar mais outra dica que eu vou dar. As provas, se vocês querem estudar mesmo, começa a fazer as provas. Porque se você olhar o enunciado desta questão de 2013 e a questão de 2017, você vai ver que a roupagem é praticamente a mesma. Só que em uma questão ele quer saber sobre o lado bom e essa questão ele quer saber sobre o lado ruim. Então agora ele quer saber qual dessas fontes aí é aquela poluidora, aquela que vai causar transtorno no meio ambiente. Hidrelétrica, a gente sabe que o impacto dela é dado na sua instalação. Uma vez que ela está instalada, o impacto é minimizado. Já a termoelétrica, gente, que no Brasil tem cerca de 30 termoelétricas, e elas são acionadas quando a gente tem baixa nos níveis de água, né? A escassez de chuva, a hidrelétrica diminui a produção, liga a termoelétrica que tem que queimar combustíveis, e essa queima de combustíveis fósseis gera gases de efeito estufa, portanto, aí seria letra B, termoelétrica. Alternativa letra B. Você de casa, comenta aí, acertou, galera? Dá um joinha aí, já vai mandando pro pessoal. Quem acertou aí, Pablito? Teve muita gente acertando aí essa questão. A grande maioria acertou, só teve um pouquinho ali, botou letra D. Por que não pode ser a D, professor? A D é energia solar, gente. A energia solar, ela não gera impacto. Às vezes o aluno, ele lê o enunciado, mas ele não entende. Ele botou energia solar porque ele estava achando que era a parte boa. Mas a energia solar realmente ela é boa. Ela não produz gases de efeito estufa, mas a questão não quer. Ele quer saber a parte ruim. Induziu ao erro. É a pegadinha. Com certeza. E aí? Sempre tem a pegadinha, A casca de banana. Rapaz, com certeza. Agora, pra encerrar, vamos pra última questão, meu mestre? Vamos lá. Vamos lá, questão inédita. Mais uma questão de química verde. Quero ver vocês aí de casa ligadinho. Solta aí na tela, Vitão. Vitão é o nosso... O mago da edição. Bruxo de Azkaban. Qual é o mago da edição? Ui, Vitão, eu disse ui. Vitão, eu disse ui. Vitão. Ai, que delícia, a dança do Vitor. Agora, questão inédita. Vamos lá. A química verde busca desenvolver produtos e processos que reduzam ou eliminem o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente. Um exemplo é a substituição de solventes tóxicos, como o benzeno, por alternativas menos agressivas, como o etanol, derivado de plantas. Agora vamos ao enunciado. Qual princípio da química verde está diretamente relacionado à substituição de solventes tóxicos por alternativas renováveis e menos poluentes? Vamos às questões, vocês aí de casa, já quero ver vocês respondendo aí no chat, beleza? Alternativa A.
A prevenção de resíduos. Alternativa B, uso de matérias-primas renováveis. Alternativa C, projetar produtos biodegradáveis. Alternativa D, redução do consumo de energia. Ou alternativa E, a síntese de produtos mais seguros. E aí, meu mestre, mande bala, que você é o melhor. Lá, meu Deus. Essa questão aí é uma questão interessante. Outra dica para os alunos, preste atenção. Vocês que gostam, estão cansados, tá na questão 70, não quer mais ler a pergunta, gosta de ler só a resposta. Aí tem 5 alternativas, 5 afirmações verdadeiras para a Química Verde. As 5 alternativas aí são verdadeiras para a Química Verde. Porém, para responder a pergunta, só tem uma. Porque a pergunta fala do reagente. A química tem um reagente que vem antes e tem um produto que vem depois. Como ele está falando do reagente, não pode ser a letra A, porque o resíduo ele não é um reagente, ele vai estar no final do processo. Então, nesse caso aí, uso de matérias-primas renováveis. Você está tirando essa matéria-prima tóxica, estou botando matéria-prima renovável, que são reagentes. Pablito tá olhando o chat aí, disse que tem uma dúvida aí. Qual foi, Pablo? Teve gente que marcou B, mas tem muita gente que marcou C e D também. Por que não pode ser C, grande mestre? C, projetar. A ideia da questão não está falando em projetar, em fazer os produtos. Isso é a preocupação dele, é utilizar reagentes tóxicos. Então, eu tenho que substituir reagentes. É por isso que essa questão foi a gente que elaborou, essa questão inédita, nunca caiu. Meu Deus, pode cair. Questão premonição, hein? Já Alessandro desgramadão. E, gente, só pra lembrar, uma lenda, esse negócio de barão aí, eu sou professor humilde. Nada. Faz o símbolo da televisão, faz aí que vem, vai. Manda no chat aí, ó, o emoji do dinheiro, né? Bota aí, derruba o emoji do dinheiro, vai. Pois é, meu irmão. Meu mestre, rapaz, respondido essas 3 questões. Não, tem uma dúvida, Vitor, da D. A D. A redução do consumo de energia. Como eu disse a vocês, essa questão, todas as afirmativas são verdadeiras para a Química Verde, porém, a pergunta se destinava aos reagentes. Então, a ideia de redução de consumo de energia não está ligado aí, uma vez que ele falou aí na questão que o reagente era tóxico. Então, a ideia mesmo da questão está presa nos reagentes. Então, por isso, mesmo tendo várias afirmações verdadeiras, aqui responde a pergunta é a letra B. Com certeza, que maravilha. Tem um aluno aqui, gente, dizendo que ele passa muita dificuldade. Realmente, eu sou bastante dificuldade. Esse aí foi aluno. Esse é meu aluno aí. Ele passa muita dificuldade. Como é o nome dele aí, Paulo? Ive Fernanda. Ive Fernanda? Ive! Um abraço pra Ive! Um abraço também pra Rafaelzão aí, ó, que mandou um alô no chat. Meus amigos, respondido essas 3 questões inéditas que podem cair no Enem. Premonição então, como eu disse, do é pra desgraçadão. anotar tudo, porque tudo que a gente tá falando aqui são possibilidades de acontecer. Exatamente. Não, meu mestre? Agora, pode falar, Pablito. Então, o pessoal tá reparando na mão quebrada e perguntando qual foi aí. Eu tô perguntando qual foi aí. Conta essa história. O que você anda fazendo com essa mão direita aí? Eu vou perguntar ao professor. Professor, o senhor acha o que Vitor fez com essa mão? A lenda diz que foi dormindo. Isso aí eu vou deixar pro próximo bloco. Bota aí no chat o que vocês acham que aconteceu com a mão de Vitor aí, na moral. Perguntar aqui como o Vitor quebrou a mão. Bota aí. Vai, deixa abaixo. Agora é o seguinte, Vitão. Eu queria também já convidar o professor, né? Eu já ia falar desgramadão. Já convidar a grande mestre para outros blocos, porque a gente sabe que a temática do Enem, o Enem, ele segue uma timeline, uma linha cronológica, e sempre o jornal ele oferta o que vai ter no Enem como temática, né? De uma linha. Na verdade, eu aposto o caderno de humanas hoje em industrialização, muita industrialização, exportação e essas questões de sustentabilidade. Então a gente falar sobre essa química verde em um outro quadro, né? Não. Com certeza. Na verdade, vamos ter muitas oportunidades e com certeza o senhor já tá aqui presente. Com certeza. Eu zerei, professor. Cálculo estequiométrico. Com certeza. Inclusive, pra gente já finalizar daquele jeito, meu mestre, eu queria que você pudesse dar uma dica pros nossos alunos. Nessa câmera olhando pra ali. Vai. Nos olhos dessas crianças. O Barão da Educação vai passar um recadinho pra vocês, Alessandro desgramadão. Emocionados, prontos pra poder fazer o Enem. Meu mestre, mande bala aí. Mande uma dica
pra esses meninos aí, que eles estão querendo aqui uma emoção, né, não, Xelão? Sim. Largo doce. A dica, gente, é o básico. Faça o básico, mas faça sempre. Estude todo dia, crie uma rotina de estudo. Você não pode simplesmente deixar para estudar o Enem, como a maioria de vocês fazem para estudar para a prova, na véspera. Isso aí não vai funcionar no Enem, uma vez que ele vai querer todo o seu conhecimento abrangente. Então, faça uma rotina de estudo diária. De domingo a domingo, você é um pré-vestibulando, você não tem tempo não. Deixa para curtir depois. 1 ano agora de dedicação. Pega o resto do ano, rotina todos os dias. Não precisa ser todo dia, o dia inteiro, mas todos os dias, 1 hora, 2 horinhas, todos os dias, vai dar certo. Resolver as provas antigas. Olha as provas novas, que aí você consegue, você chega lá. Amém. A dedicação é tudo. Amém. Salva de palmas aí, representa aí, comunidade. Solta as palmas aí pro nosso mestre. Meu mestre, muito obrigado. Você é um fenômeno. Aqui, nós estamos felizes, né, em te encontrar aqui nessa falar que foi mestre da gente. E a gente tá na universidade por causa do homem aí, viu? Foi um fenômeno. Agora, meus amigos, vamos para o nosso quadro. Eu quero que vocês fiquem aí com o Mil na pista! Solta aí, Vitão, o nosso quadro, que o couro vai. Daí você fala, Condessa! Ai, mano! Estamos nas ruas perguntando ao povo temáticas sobre o Enem. E a gente está perguntando aqui no Rio Vermelho, mais precisamente no colégio chamado Manuel Devoto, não é não, Pablito? Que é? Estão falando aqui das Ilhas de... Das Ilhas de Calor. Vem cá, Pablito. Como é Rio Vermelho em inglês? Red River. Beleza, estamos no Red River. Ave Maria. E vamos perguntar as ruas e os meninos estão interessados, eles sabem, né? Eles sabem, eles se engajam mesmo aqui na questão, é muito bom. Beleza, e a gente vai mostrar também pra vocês dicas e uma musiquinha pra você lembrar na hora da prova. Na pista! Ai, meu Deus, estamos aqui no Colégio Manuel Devoto e vamos perguntar a essa aluna linda, como é seu nome? Tamara. Oi, Tamara, então a gente fala oi, Tamara, agora. Oi, Tamara. Tamara! Cadê Tamara? Já ouviu falar sobre Ilhas de Calor? Não. Nunca ouviu falar? E sabia que é um tema que coloca no Enem? Sim. Beleza. Você já fez o Enem ou vai fazer esse ano? Vou fazer esse ano. Vai fazer esse ano, né? Isso. E pra que curso? Eu vou fazer Direito e Dança. Ave Maria, ela é do direito e dançando, é Dedê, hein, Paté? Exatamente. Mas vem cá, filhona, como é Tamara, né? Tamara! Ai, meu Deus, Tamara, as Ilhas de Calor, elas são formadas basicamente porque interrompem-se o ciclo da água. Você conhece o ciclo da água? Qual é o ciclo da água, Tamara? Que vem na sua boca, o seu pensamento. Ah, agora complicou. Ai, meu Deus. Meu irmão, como é seu nome? Ivan, vem cá, Ivan. O que são ilhas? É, grande Ivan, exatamente. O que são ilhas de calor? Ilha de Calor? É, a gente tá perguntando a todo mundo que a gente não sabe o que são ilhas de calor. Realmente eu não sei. Ai, meu Deus! Estamos falando do Negão do Solo. Vocês já ouviram falar do Negão, né? Ai, o Negão! O asfalto? Exatamente. E o asfalto é um grande exponencial para a questão das Ilhas de Calor, não é não, Pablito? Com certeza, olha aí. O asfalto, ele é o quê? Ele impermeabiliza o solo, ele é impermeável. Exatamente. Quando a gente fala impermeável, é porque a chuva não consegue infiltrar. Opa, estou falando de infiltração? Estamos falando do ciclo hidrológico, não é, Pablito? Ou também chamado de ciclo da água. Exatamente. No ciclo da água são divididas em 5 fases. E com o asfalto, você quebra esse ciclo da água e também acontece a transformação do microclima. Começa a ficar muito quente. Ai, meu Deus do céu. Permeabilidade. Exatamente, ele não deixa a água infiltrar. Então são 5 fases da transformação. E a geografia está no corpo. Tamara, olha a câmera, olha pra lá. Você vai olhar só pra mim, só olha pra mim. Olha pra lá. Primeiro tem a precipitação da chuva, depois a infiltração. Você já viu a destreza do moleque dançando? A infiltração, exatamente. Então bora fazer comigo, vamos lá. Precipitação, infiltração,
Vaporização, quando evapora a água. Transpiração. Inclusive tá tendo agora. Exatamente o que a gente está lançando. Tá rolando. E a condensação. Condensa! É a água ficando em estado sólido, beleza? Na pista! Na pista! Na pista. Estamos aqui com ela, maravilhosa. Daniela. Daniela, Dani! Ela pegou o automático! Dani, manda aí pra galera de casa que vai fazer o Enem uma mensagem da maravilhosa Dani para os meninos de casa que estão passando energia positiva pra eles, Dani. Vá. Estude com tempo, não deixe pra cima da hora pra fazer uma boa prova. Ave Maria, dica da tia Dani. Tia Dani, vou mostrar você aqui, ó. O ciclo da água é dividido em 5 fases. E a geografia está no corpo, né, Pablito? Com certeza, que a gente, ó, transpira também, a gente evapora, né? Desculpa, ele é meio... Mas ele tem um bom coração, né, não, Pablito? Muito, muito. Beleza, você pode dançar com a gente, pro pessoal de casa aprender a dança? Sim. Beleza, primeiro macete, é a precipitação, Dani. Precipitação vem do que? Da chuva, beleza? Ai, que linda! Pega essa aí, se termina dela, vamos lá. Precipitação. Segundo, infiltração. Isso! Vaporização, quando a água entra em estado de vapor. Depois a... Como é? Transpiração, já tô transpirando porque eu tô suado. E a transpiração vem das plantas, dos animais. E a última fase é o condensação. A gente faz assim, ó, condensação, e você vai fazer o back, ó, condensação. Condensa! Aquele back de sexta-feira, vamos lá? Condensação. Condensação. Ai, que delícia! Como é a condensação? Condensação. Condensação. Então vamos fazer as 5 fases da transformação, vamos lá. E esse foi mais um 1000 na pista! Meus amigos, retornamos daquele jeito, com o braço direito. Balança, mas não cai! Daquele jeitão. Dessa vez, galera, com o nosso segundo mestre de hoje. A figura, o fenômeno, o professor que é especialista em aprovação. Leciona nos principais cursinhos da Bahia. Carreira policial, Enem, vestibular, tudo, pai, tudo. Daquele jeito. Possui quase uma década como docente. Isso. Ele, o Gargamel da história. Com vocês, professor Bruno Calhau. Uma salva de palmas pro nosso barulho aí! É o homem! E Vitão, eu gostaria de falar com o meu compadre, né? E já convidar aqui. Você vai batizar o meu próximo filho, você sabe disso. Ao vivo, já você vai batizar o meu próximo filho. Não tá agora não. É o meu próximo aniversário. Ainda está no saco. Eita, que agora minha chefe olhou assim, é isso mesmo. Mas assim, Calhauzão, queria primeiramente, mandar uma efusiva energia pra você, porque você é um irmão, um dos professores ricos, só chamou magnata hoje, né? Só burguês. Mas você também é rico de conhecimento, irmão. Então eu bato no peito pra falar que eu tenho um irmão, né, de história completa, que a gente domina esse caderno de humanas, e tinha que ser você, irmão, sendo nosso comentarista de história aqui, de conflitos, né, não, Vitor? Com certeza. E a gente estava discutindo sobre isso. Só que tinha uma pergunta que não quer calar da gente. Além de você ter essa síndrome por os Smurfs. Vem cá, irmão. O Gargamel. Mas por que história? Cara, quando eu comecei, eu tinha vergonha. A sinceridade. Ah, peraí, não. O chat para aqui agora, você falando que tem vergonha, Vitor. Ele tem vergonha, sim. Eu tinha vergonha de assumir publicamente aos 18 que eu queria ser professor. Sério? Vergonha, porque assim,
O que é que eu mais ouvia dentro da carreira docente? Professor vai morrer de fome, é uma desgrama, não presta, é toda aquela síndrome caótica. E quando eu entrei no cursinho pela primeira vez, eu vi um professor de matemática dar uma matemática com alegria. E aí eu fiz, cara, que loucura. Forte abraço, professor Rubinho, você é culpado. O Rubinho tá com a gente também, Inclusive, eu quero o Rubinho aqui. O Rubinho vem, os mermidões. Ele tá assistindo. Ele tá assistindo. E aí saiu o Rubinho, entrou outros doidos, até o momento que quando chegou numa quinta-feira aleatória, entrou o professor Fabrício Maia. Ave Maria, nosso mestre. De geografia. Nosso mestre. Cara, meu cérebro começou a explodir. Como é que esses caras estão aqui, estão felizes, vibrando, fazendo todo mundo curtir esse momento que, pô, estudar é chato, mas com eles não eram. E eu pensei, porra, eu já sei o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero ser professor. Bate aquela onda. Então, eu assumi publicamente, cheguei pra minha família e falei, olha, eu vou ser professor e eu vou ser professor de cursinho. Você tá vendo aqui? É a mesma coisa. Eu pedi pra passar isso aí pros meninos, porque tem muita gente que tem essa vergonha da licenciatura e a gente tem esse poder. Nossa geração, Calhau, tem que mostrar pra todo mundo o valor de ser professor. A chave da mudança para qualquer sociedade, a gente está na educação. Então a gente tem que valorizar isso. E a gente está trazendo aqui um cara que é valorizado pelo que faz, que modifica e constrói também essas consciências críticas e que todo mundo te ama, mano. Então, hoje, a gente vai derrubar. Cara, a ideia pra mim era muito simples. Eu vou fazer o que eu amo. E hoje, assim, dando aula em cursinho, não é a valorização que a gente espera, isso, aquilo. Ganhamos muito melhor do que 90% da sociedade. Isso é verdade. Então, eu não tenho do que reclamar, eu tenho que agradecer a Deus pela missão que ele me deu e tentar fazer com que essa gorizada que tá nos acompanhando no podcast vibre com a gente. Quem sabe, daqui a alguns anos, mais professores. Tipo, o entrevistado com o Alessandro. Exato, que é o fofo da educação. Com certeza. Antes de a gente chegar e começar, Vitor, ele falou sobre o nosso grande professor de geografia. Então, Vitor, manda um abraço aí pro grande mestre. Galera, uma salva de palmas, um abraço pro nosso mestre Fabrício. Foi nosso professor, né, meu Alessandro? Sim, ele que a gente tá com ele. Fenômeno e nós estamos juntos com você, viu, meu mestre? Uma salva de palmas, você tem aí o nosso coração, monstro. Viu? Um monstro. Um abraço. Agora, meu mestre, você é o cara assim estourado, né? Todo mundo, rapaz, todo mundo quer um ser fenômeno da história. Todo mundo quer ser aluno desse Calhau, né, exatamente. Calhau. Meu mestre, e já pensando nisso, vamos pro nosso momento Enem? Solta o som aí, eu só falo quando solta o som, né? Vamos lá no nosso momento Enem. Meu mestre, daquele jeito, vamos resolver aqui uma questão. Enem 2019. Fala do QR Code, Vitão. Isso. Antes de resolvermos essa questão, antes de nós começarmos, eu quero que você aí de casa, mais uma vez, lembre, nós estamos disponibilizando um QR Code. Lança o QR Code aí na tela. Já tá disponível já? Já tá, né? Sim. Lança esse QR Code aí na tela, porque vocês precisam responder aqui com a gente em tempo real. Então vai estar disponível. Mais uma vez, prepara o seu caderno, prepara o seu celular, que nós estaremos aqui junto com o nosso mestre respondendo em tempo real as nossas questões Enem. E são questões que com toda certeza vão cair na prova do Enem 2025, beleza? Meu mestre, tá preparado? Vamos nessa? Só tem um amigo aqui chamado Felipe que diz que também tem esse medo. Irmão, escute aqui, cara, falando, você vai perder esse medo agora, vá. Com certeza, vai perder o medo. E outra coisa, lembrando que as perguntas, as respostas, vocês colocam aí no chat. Coloca a resposta no chat que Pablo vai falar aqui e o professor vai saber. Amigo. E aí Pablo vai falar a sua dúvida e o professor vai tirar a sua dúvida ao vivo. Isso só acontece aqui no Geração 1000, o maior podcast educacional do Brasil. Vamos lá. Questão Enem 2019. Questão número 1. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articula o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro.
a inclinação para o luxo, o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Vamos ao enunciado. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a letra A. Derruba. Emancipação do poder hegemônico da realeza. Letra B. Aceitação das práticas usurárias dos religiosos. Letra C. Independência da produção alimentar dos campos. Letra D. A superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Ou letra E. A permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Galera aí de casa, vão mandando a resposta aí. Quero saber se vocês estão conseguindo desenvolver junto com os nossos mestres. Todo mundo mandando aí. Eu já vou logo soltando. É sempre, é uma tendência lá ele. Ai, que bom. Mas é sempre uma tendência essa questão falar da terra e o poder da terra. Quem tem terra tem poder. E a sociedade medieval, Calhau, você mesmo sabe disso, essa questão de confrontos por domínios de territórios e quem tinha mais territórios, ele tinha mais poder e mostrava isso. Então, queria que você fizesse um pequeno resuminho, uma sinopse, pra gente chegar pra questão. Cara, eu acho que é muito legal você parar e falar sobre a terra, porque assim, cai muita pegadinha, principalmente no Enem, mas galera que vai fazer o NEB, bota no caderno e quebre a massa. Os termos voltados para suzerania e vassalagem. Sim. Porque o suzerano é aquele que detém da terra, mas ele detém de tanta terra a ponto dele dizer assim, eu tenho terra em excesso, a ponto de eu permitir parte dela como doação para que o meu vassalo trabalhe e fique para mim 50%. Só que quando a gente vai fazer uma análise mais a fundo ao conceito de suzerania e vassalagem, a prova da UNEB ela é muito canalha. Exatamente. Primeira coisa, quem é o maior suzerano da Idade Média? Igreja. Como é que a igreja se transformou na maior dona de terras desse momento histórico? Doação. Bebês, vocês pecam. Olhou pra vizinha, não foi sacana. Então, principalmente ele aqui, ó, a mão. O pessoal tá perguntando aí nessa mão aí. Então, a partir do momento em que cometem pecados, a igreja vendia o perdão, a venda da indulgência ou venda de relíquia, fazendo com que ela fosse a maior suzerana. Qual é o cuidado? Utilizar o termo vassalo como camponês. Sim. Vassalo nunca foi camponês. Vassalo, ele é um nobre extremamente rico, extremamente poderoso, que vai fazer uma troca. Outra coisa que você não pode esquecer, pode rolar um bate-bola. Eu posso ser ao mesmo tempo vassalo de alguém e suzerano de outro. Exatamente. E, Calhau, desculpa eu interromper essa explicação linda, mas você falou de UNEB e a gente tem que falar de uma coisa. Vou te fazer uma pergunta bem clara. Pega a visão, a galera de casa representa aí, pega a visão. Calhau, se eu estou falando de terra e esse cara que tem muita terra e coloca outras pessoas, você pode ficar aqui, produza, mas eu quero uma parte. Será que não existe também alguns conflitos no mundo contemporâneo sobre essa questão que de quem tem muita terra, os grandes latifúndios e os pequenos são expulsos desse modelo de sistema econômico? Cara, o tempo inteiro. Até a gente pode lembrar que vai ter alguns termos voltados para terras devolutas. Muito interessante. O cara é gênio, pai. Ao mesmo tempo que você pode parar e assistir a galera de casa aí, referência, e aí o nosso querido aqui faça da matéria, o repertório, papai, da redação. Olha esse repertório que eu vou te dar. Existe um filme chamado Terra Vermelha que fala sobre os conflitos entre o grande latifundiário e a tribo dos Guaranis ali na região do Mato Grosso. Sim. E como se dá essas relações de poder. Voltadas para a terra. Então, dentro do Brasil, a gente tem bastante isso. Mas se a gente for olhar também a geopolítica global, isso aí vai explodir muito no que a gente pode ver na guerra da Rússia com a Ucrânia. A partir do momento em que existe uma invasão voltada por 3 aspectos, mas o grande ponto que eu aprendi com o meu colega Yuri Lessa, chelão na área... Não sei nem quem é Lessa, não sei. que a Rússia
ela quer o gás natural. E ela quer o gás natural ucraniano. Então, também é uma questão, para além de uma questão de terra, é uma questão energética, é uma questão de geopolítica. Começou de antes, né? Desde 2014 que tomaram a Crimeia. Mas aí, Calhau não, vá, Vitor, pra falar a questão aqui, porque você olhou aqui e sinalizou sobre a questão. Eu queria saber, na verdade, você aí de casa. Você de casa respondeu. Como é que tá o chat aí, Pablo? A galera tá perguntando. Já lançou aí. Como é que estão? Eles responderam qual é a letra. Me diga aí. A letra aí, tá respondendo, né? Falando do feudalismo, respondendo também muito a letra E. E aí, meu mestre? Fala comigo aí. Qual a letra comigo aí. Responde, eu quero saber como é que vai ser. Vamos lá, galera. Ó, primeira coisa que você já pode ficar esperto é que no texto, muitas vezes, ele vai dar a resposta. Outra coisa que eu acho que é legal vocês ficarem espertos. Tá vendo aqui o nome Legoff, Smith, dicionário temático? Canso de ver nesse local a resposta da sua questão. Então, você nem necessariamente vai precisar ler para uma questão no momento em que você já estiver morrendo, cansado. É um caminho, não é um caminho certeiro, mas em muitas questões podem dar certo. Nesse caso específico, o texto foi enchendo bastante linguiça, colocou muita embromação, mas no final ele disse o que ele queria. Ele chega lá e diz, é ainda um sistema de organização fechado em muralhas. Quem se fecha em muralhas está querendo alguma coisa. Desculpa, mas eu acho que a palavrinha mágica na minha cabeça vem proteção. Outra coisa, se penetra e se caminhas por lugares guarnecidos por torres. Se eu tô com muralha cheio de torres do lado, é porque eu tô sendo vigiado. Eu olharia para a questão nesse sentido. Sim. E aí eu ia para a primeira. Emancipação do poder hegemônico da realeza. Primeiro, falou em realeza na Idade Média, risca. Quem manda na Idade Média é a igreja. É a igreja, pai. É a igreja, é a igreja. E aí falou assim, emancipamos da hegemonia da realeza. Isso é um movimento iluminista que levará para a idade contemporânea. Sim. Não é nem moderna. Então, tá lá na frente. Que bom que ele fez essa linha cronológica que você aí de casa tá observando. Mete pau, lá Outra ele. coisa, aceitação de práticas usurárias dos religiosos. É só você pensar, durante um contexto de alta Idade Média, essas práticas poderiam ser até aceitas, mas quando eu penso na Idade Média como um todo, a Baixa Idade Média, no movimento do Renascimento, ela vai questionar. Sim. Então eu não vou aceitar, tanto é que existe um choque entre igreja e burguesia, porque a burguesia vai fomentar o renascimento cultural, vai fomentar o renascimento científico, não tem como ser letra B. Sim. Independência da produção dos campos. Se é independência de produção dos campos, o professor Shellam aqui vai espancar. Eu tô falando de algo que possui excedentes. Isso. Quando eu falo de Idade Média, principalmente durante a alta, é uma sociedade estamental. É uma sociedade que vive única e exclusivamente para a sua autossuficiência. Então não tem independência. E a última, ordenação corporativa dos ofícios. Tô falando de Revolução Industrial ou de Idade Média, turma? Eu acho que é Idade Média. Idade Média. Eu ia Então, dar uma paulada nessa questão, não ia nem ler o resto. por eliminação, permanência de elementos arquitetônicos de que mesmo? Fechado em muralhas, E as guarnecido torrezinhas por lá te torres. vendo, Big Brother. Então, primeira na conta do Papa. Que maravilha. E aí, você aí de casa acertou a questão? Muita gente acertando a questão aí, Pablito. Diga Muita aí. gente, todo mundo acertou. Rapaz, que maravilha. Se você errar e for meu aluno, já sabe que um cascudo eu vou lhe dar. Eu não Ave posso falar Maria. nada, eu tô calado, viu, Teve gente comandante? que acertou. Um abraço, meu major aí, Major Leandro. Um abraço, falando nada, viu, comando? Vamos agora Capitão pra aí. segunda. Vamos pra Ô. questão de número 2. Ô, Vitão. Diga aí, Pablito. Antes da pergunta, né? Como você sabe, tô solteiro também, eu... Não, é porque eu... O Paulo tá buscando. Gente, hashtag aí, procura o amor pra Pablo. Vamos fazer uma campanha. Procura o amor pra Pablo. Essa moral, Pablo, eu tô apaixonado. Vá, Mestre, Pablo, sempre que o professor tá aqui, eu uso a matéria, né? Estamos falando da Idade Média, né? Isso. Vou mostrar pro bebê, ó. Vê se o senhor aprova. Vida, se você fosse uma terra, você seria o meu feudo. Porque, peraí. Essa é nova, ó. Vá. Se você fosse uma terra, eu seria o seu feudo, porque eu não consigo escapar do seu charme. Aí,
aí, professor Carlos, passa ou não passa? Rapaz, se eu fosse mulher, eu ia. Ai, que delícia! Ai, Barbinha, vem! Os meninos aí, ó, pegam isso aí. A cantada histórica, foi cantada química, agora histórica. E aí, Vitor? E aí, Vitor? Deixa eu aproveitar que eu tô com a referência aqui, deixa eu aproveitar. Vamos lá. Puxa. Vamos lá. Questão de Meu número Deus. 2. Enem 2021. A gente Vamos ganha lá, bem. ó. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e, igualmente, a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Vamos ao enunciado. Lembrando, questão Enem 2021. A questão tá aí na tela. Eu quero ver todo mundo respondendo aqui nos nossos comentários, que o nosso professor vai responder agora em tempo real, porque ele é o brabo. Ele é o Gargamel da história. Vamos lá. Aqui também, O caçador de esmo... O comportamento os Minions. desreligioso. Vocês só me deixam enlaranjado. Vamos lá. O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos. Letra A. Senhores feudais. B. Movimentos heréticos. Olá aí. Letra C. Integrantes das cruzadas. Letra D. Corporações de ofícios. Ou letra E. As universidades medievais. Meu mestre, mande bala. Primeira coisa que você tem que se ligar: valor do século determine. Estamos falando de alta ou baixa Idade Média, formação do feudalismo ou decadência Desse do macete é pros meninos. feudalismo. Eles não sabem. Cara, entre também o não século V e o século X, nota 10. Ai, pai, Pablo, você é 10. Cavalo. Até o 10 é alta Idade Média. Alta. Quando alguém chega pra você, pense aí, a mina, o boy, ai, você é 11, você é um lixo, carniça. Ultrapassou, tá O máximo hiperbólico. é 10. Então, até o século X, estamos falando de Alta Idade Média. Do século XI ao século XV, Baixa Idade Média. Olha, Como pega a dica, hein, colocou galera? aqui século XII, eu já sei que é decadência do feudalismo. Eu tô com a igreja entrando em decadência, porque quando eu penso em alta é auge da igreja, quando eu penso em baixa é baixa também da igreja. Agora- a igreja tá em declínio. Agora, Calhau, assim, que ele colocou a referência de Francisco de Assis. Ele é de que ordem? Ele é um franciscano? Ele pensa no social? É dele que vai vir a ordem que a gente chama de Ordem dos Franciscanos. Ave Maria! É dele. Eu tive que fazer isso aqui, né, vai? Eu tive. dele. Tome aí, vai! Tome aí, vai! Forte. E os franciscanos, eles têm uma linha de pensar no social, né? É isso mesmo? Exatamente. Eles podem até pensar a ideia da igreja, e vocês podem notar isso, que todas as igrejas da Ordem de São Francisco, aqui em Salvador é uma mega referência a isso. Sim. A Ordem Terceira de São Francisco é a igreja com a maior quantidade de ouro, é a igreja com a maior efervescência barroca e rococó de todo o E Brasil. que teve aquela onda, né, que infelizmente, né? Infelizmente, Infelizmente. Só que assim, e em relação a essa questão do papado, o nosso papa, ele tem alguma linha franciscana? Qual é a... Sim, a linha do Papa Francisco, até como uma própria homenagem a São Francisco de Assis, é dizer que ele é abnegado das questões materiais e ele nunca quis morar, por exemplo, ao longo de todo o seu papado dentro da sede do Papa. Então ele continua sendo um homem muito simples que vive no mesmo convento por mais de uma década. Então, mesmo com os carmelitas, beneditinos, o franciscano, ele tá ligado com essa questão Ele social. tá ligado. E qual é a grande ideia? Eu me abnego financeiramente, eu sou alguém desapegado das condições materiais. Mas toda a igreja da Ordem de São Francisco, ela é exuberante, ela é linda, ela é imponente. Imponência, né? Imponência. De uma forma absurda. Pega essa visão aí, meu virgem, viu? Isso vale também para literatura, hein? Pega essa onda. Então, quando você olha esse tipo de dimensão e você diz assim, cara, é imponente para quê?
onde Deus está, existe exuberância. Onde Deus não está, existe a pobreza. E a igreja faz esse contraponto entre igreja e rua. Isso é fundamental, inclusive, para você chegar na redação. Ele deu uma questão de UNEB, Enem e Unicamp aí. Ele deu as três, Ele deu as três aí. Ele deu as três. E aí, na questão, grande mestre, como é que fica? Cara, primeira coisa, a igreja vai se preocupar com quem? Quem é a grande preocupação da igreja? Será que eu vou me preocupar com os senhores feudais? Claro que não. Por que eu não me preocupo com os senhores feudais? Dentro de todo feudo existe uma igreja. Então, dentro de todo feudo, a igreja já sabe que faz presença. Não é uma preocupação. Eu não preciso garantir esse novo fiel uma vez que eu já tenho. Então, letra A, elimina. Já foi. Já viu aí a galera? Você tá falando que letra B é de Bruno Calhau. Quem me chamar de Bruno morre, viu? O Guilherme. Não, é de bebê que ele... Bebê pode, só minha mulher quando ele vem vai lhe matar. Vamos lá. Letra C. Preocupação com integrantes das cruzadas. Movimento cruzadístico é um movimento que a gente chama de Guerra Santa. Se é que existe alguma coisa de Guerra Santa e que dá pra gente fazer... Toma lá ele, viu? Deus é mais. Uma grande efervescência com as atualidades e todas as questões da jihad. Não, isso aí é a próxima aula. E eu já tô chamando o pessoal de casa. Chama aí, Vitor, pra próxima aula que vai ter essa aula. Às 19 horas, na próxima terça-feira, eu quero ver todo mundo aqui presente. Nós vamos ter os próximos professores e em seguida vamos ter toda a nossa programação também, que vai falar sobre os diversos... Isso, inclusive, aqui, Calhau, ele tem um dia só de conflitos, né, contemporâneos. Com certeza. A gente vai sugar é o nosso comentarista. Ah, que delícia! É o nosso comentarista político e de tudo é Calhau. Calhau, com certeza. Inclusive, eu vou deixar uma dica pra galera que tá acompanhando em casa. Fiquem atentos às medidas de taxação de Donald Trump. Foi minha aula, papai! Minha balança! Tem muito pano pra manga. E aí eu falo direto, tem gente que tá pensando no apocalipse zumbi, tem gente que tá pensando no céu e eu tô dizendo... Vamos pensar as duas possibilidades, porque estamos diante de uma ou grande mudança ou de uma grande cagada. O que virá, eu infelizmente não sei dizer. Eu sou historiador, não é profeta. Que maravilha. O homem vai ter aqui falando sobre conflitos contemporâneos. Esse cara é um fenômeno, gente. E a letra D? Por que não pode ser a letra D, grande mestre? Porque corporações de ofício, obrigatoriamente, eu tô falando de revolução industrial. Como é que eu vou falar de no século XII. Pensou Revolução Industrial, pense, Inglaterra, século XVIII, Estados Unidos, Japão, século XIX, Brasil, 200 anos de atraso, Revolução Industrial marxista, século XX, mas acontece. E a letra E? Universidades medievais. Ali, a gente, primeiro que já tem um ponto. Se é uma universidade, ela é medieval, a gente já tem os toques da igreja, a gente tem a invasão da igreja. Que ela que tinha o poder do conhecimento e tudo, ela dominava isso, né? Se eu domino, por que eu vou me preocupar? Então, eu me preocupo em mudar algumas práticas e associar algumas práticas junto aos movimentos heréticos. Então, gabarito da galera que tá em casa botando pra quebrar. P de bebezinho. De Bruno Bebê. Que maravilha. Finalizamos essas duas questões com o nosso professor. E assim como o nosso professor Alessandro Cerqueiro, eu queria que você, mestre, antes de finalizar, mande aí uma dica pros nossos alunos. Fale pra eles aí, porque eles precisam desse impulso. Eles precisam sentir que eles podem. Então eu quero que você mande aí pros meninos essa dica importantíssima para que eles possam alcançar o seu objetivo com os vestibulares e a prova do Enem. Mande aí, vai. Assim como o Alessandro e assim como os meus grandes amigos da química, todo professor de química é rico pra cacete. Quando você pensar em desistir, lembre, Alessandro, Derinho, Vini, Magna Vita e tantos outros.
Todos estão muito ricos. Com casas em Sauípe, olhou Praia do pra sua Forte. vida, achou motivo de... Vinha pra química do Money. Eu vou desistir. Olhe como a educação mudou a vida deles e mais do que isso. Olha o quanto a gente tá se divertindo nesse podcast e fazendo com que o seu momento seja especial. Então, vem se divertir, faça aquilo que você ama, brilhe o seu olho e mais do que tudo, encante o seu cliente, o seu paciente ou aquela pessoa que tanto precisa de você. Um forte abraço e obrigado! Salva de palmas aí, salva de palmas aí. Nosso mestre Bruno Calhau. Meu mestre, que honra, um prazer tê-lo aqui, tá, meu mestre? E como eu disse, ele vai estar aqui nas nossas próximas aulas, vai estar aqui também. Nosso comentarista. Se quiser ou não. Com certeza, a gente vai brigar. Vamos sequestrar. Tamo junto, galera. Foi uma honra. Vamos lá. Galera, agora, pra finalizar o Geração 1000 de hoje, eu vou deixar vocês com o pensamento do dia. Com ele, Xelão. Fala comigo, Xelão, fala. Camarão 1, 2 e 3, Vitor. Primeiramente, o pessoal de casa, né? Eu vou falar sobre o seguinte. Gente, independente do tempo que foi, se estourou ou não, se ficou ou não, eu acho que o conhecimento é válido para a transformação de vocês, entendeu? Então a gente aqui fez com muito carinho, com muito amor, não é, Vitor? Com certeza. E assim, tudo faz parte de uma transformação. Guerreiro e guerreira que tá em casa, o Enem tá chegando e você tá aí firme e forte lutando, né? Não, Calhau, lembra das nossas épocas de lutar para estudar, para entrar nas universidades? E só fosse lutar para as universidades era lindo. Eu me lembro das nossas épocas de madrugadões. Exatamente. E assim disso, você tem que ficar firme e forte, porque forte mesmo é a gente quando a gente se prepara com o divino, se prepara com a família e quando você toma aquele café da manhã e diz agora eu vou estudar, bate aquele desânimo. Mas preste atenção, estudar o Enem é como se fosse uma maratona de filme de algum stream que você estuda, ou que você assiste. Às vezes tem aquele dia que você assiste aquele episódio não tá legal, você, pô, não tá legal esse episódio. Às vezes tem aquele dia que tá intenso e você, meu Deus, pô, tá massa e você se anima para estudar. Mas só que é o seguinte, você não deixa, quando você gosta de assistir uma série, você não deixa de assistir. É a mesma coisa com estudo. Nunca deixe de estudar. Como diz uma grande filósofa, né? Quando tudo está dando dado, continue a nadar pelo seu propósito de aprovação. E, Vitor, que Deus abençoe a todos que estão assistindo aí em casa. E, independente das suas crenças, o estudo é a principal mudança de qualquer sociedade. E essa é a mensagem do dia. Com certeza, meus amigos, nos vemos na próxima terça-feira, às 19 horas, no Geração 1000, o maior podcast educacional do Brasil. Ai, meu Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, 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 tchau.